Olá, turma querida do sétimo período. Hoje nós temos mais uma aula na disciplina de Comunicação, Educação e Novas Tecnologias. Então, naquele momento inicial, é sempre importante fazer uma retrospectiva. Na aula passada, nós apresentamos as atividades que vocês desenvolveram com os aplicativos pedagógicos ou sites educacionais. Então, essa foi a nossa atividade da aula passada no encontro ao vivo. Hoje, nós vamos trabalhar com o nosso penúltimo conteúdo e na aula que vem com o nosso último conteúdo e avaliação bimestral. Tá? Então, o nosso penúltimo conteúdo, ele refere-se a mídia, poder e empoderamento. Então, eu já tinha mencionado para vocês lá desde o primeiro bimestre, que aqui no último bimestre nós falaríamos um pouco mais voltado para a mídia. E eu deixei na nossa sala de aula do Google Classroom, aqui, gente, ó, hoje nós estamos na aula 13, que eu já vou colocar aqui a videoaula. Na aula 12 foi a nossa aula ao vivo, e lá na aula 11 eu tinha deixado aqui os textos para vocês lerem. Os dois textos aqui, ó. Os dois textos. Hoje nós vamos trabalhar com esse texto da Fortunati, tá? Que é uma resenha que está na página 222. Então ali eu coloquei o periódico inteiro. Mas a resenha do texto da Fortunati, que nós vamos trabalhar hoje, sobre mídia, poder e empoderamento, está lá na página 222. É uma resenha de um livro. A gente não está trabalhando com o livro inteiro. Nós estamos trabalhando com a resenha do livro, que foi feita pela Andrea Lapa, que é uma pesquisadora professora da UFSC, sobre esse livro da Fortunati. Tá? Então é essa resenha que vocês precisam fazer a leitura. E aí aqui eu trouxe hoje, claro, uma síntese minha com os comentários sobre esse tema, né, mídia, poder e empoderamento, a partir do texto, então, da resenha. Tá? O título do texto, gente, do livro do artigo é Mídia entre Poder e Empoderamento. Podemos resolver esse dilema? É de um periódico internacional, né? O ano de 2014, e a autora é a Leopoldina Fortunati. Nós vamos ler uma resenha desse texto da Fortunati. Nós não vamos ler o texto na íntegra. E essa resenha foi feita em 2015 pela Lapa, né? Professora Andrea Lapa da UFSC. Deixa eu só continuar aqui. Ah, tá. Então aqui é a publicação original, o periódico onde está o texto da Fortunati. Não é um livro, tá, gente? É um periódico. E aqui o periódico brasileiro em que está a resenha que nós estamos trabalhando. E aqui a Fortunati, né, só para vocês conhecerem, gente, ela é uma teórica italiana, tem influências de Dalla Costa, Antonio Negri, Karl Marx, né, uma marxista. Nasceu em 18 de julho de 49, hoje ela tem 71 anos. Ela nasceu em Veneza e trabalha na Itália, na Universidade de Udine. Então essa aqui é a autora do texto, a Fortunati, mas nós estamos trabalhando com a resenha feita pela Andrea Lapa. Então a gente vai falar desse conteúdo, né? Mídia, poder e empoderamento. Já dá para perceber pelo título, gente, que é uma relação. Existe uma relação entre mídia, poder e empoderamento. Os estudos sobre mídia, a mídia já vem sendo e foi muito estudada há bastante tempo. Então tem uma longa familiaridade com essa questão de poder, porque quando se estuda a mídia, se percebe que a mídia tem um poder muito grande sobre a sociedade, sobre as pessoas. Eu acho que isso é bem óbvio para nós. Né? Televisão, rádio e jornal, que são as mídias mais clássicas, têm sido amplamente estudados e teorizados nessa perspectiva. Então, já tem bastante estudo, já tem artigos, já tem livros sobre como essas mídias tradicionais, a televisão, o rádio e o jornal, eles têm um poder muito grande sobre a sociedade. No início, as teorias que explicavam, assim que a mídia começou a ter esse destaque mundial, as teorias que explicavam o papel da mídia na sociedade eram teorias como a teoria da agulha hipodérmica, que conceituavam a mídia como uma toda-poderosa. Essa teoria da agulha hipodérmica, gente, é mais ou menos para a gente imaginar assim, como uma agulha que você toma uma injeção, né? Então aquilo vai por dentro da pele e rapidinho aquela substância chega no teu corpo inteiro. Então a ideia da mídia é isso, né? Essas mídias tradicionais elas foram identificadas como mídias de massa, ou seja, o que passa no Jornal Nacional muito rápido chega em muitas pessoas.
né, nas casas de muita gente, muitas pessoas ficam sabendo. E também o que passa nos programas de rádio com maior audiência, ou o que sai impresso nos jornais com maior circulação. Então, a ideia de teoria da agulha hipodérmica é só uma das teorias, né, que já estudou a mídia e que destaca esse poder que a mídia tem de chegar tão rápido e de convencer as pessoas. Então, a mídia tem um poder enorme. A mídia pode direcionar os rumos de uma sociedade a hora que ela bem entender. Então, nós temos que ter clara essa noção do poder que a mídia tem. E aqui nós só estamos falando, por enquanto, das mídias tradicionais, como principais exemplos, televisão, rádio e jornal. Ao longo do tempo, os estudos têm percebido uma progressiva perda de credibilidade dos meios de comunicação. Então, olha só, os meios de comunicação, vamos falar dessas mídias aqui tradicionais, elas têm perdido mais recentemente um pouco da sua credibilidade. E aí o que as pesquisas dizem, né? Que muito é por conta do aumento do nível de educação do público. Então as pessoas, teoricamente, essa não é uma regra, mas teoricamente, quanto mais estudadas e educadas, menos suscetíveis elas são a ser manipuladas pela mídia. A pessoa menos estudada é uma tendência, não é uma regra, ela pode ser mais facilmente manipulada pela mídia. E também associado a um maior poder social de domestificar a mídia, ou seja, por que a mídia vem perdendo esse prestígio? Um pouco por conta da educação das pessoas que vem melhorando e também porque as pessoas têm tido mais controle sobre a mídia. Existe mais regulação, existe mais crítica, as pessoas conseguem se expressar, conseguem criticar. Então há aí também a sociedade ela tem se armado de algumas ferramentas para também fazer um controle sobre a mídia e não permitir assim que seja uma manipulação descarada o tempo inteiro. É claro que a mídia não faz essa manipulação o tempo todo, ela faz muita manipulação, mas tem aí toda uma legislação, né, que orienta, que regulamenta para não permitir. Aqui eu trouxe, gente, um vídeo, é um vídeo bem pequenininho, vou colocar ali na plataforma como um vídeo complementar, que tem como título 10 maneiras que a mídia usa para manipular nossas opiniões. Então eu vou colocar ali como vídeo complementar no Google Classroom, só para vocês... É um vídeo bem simples, né? Mas só para vocês tomarem conhecimento de algumas das estratégias que a mídia utiliza para a manipulação do nosso pensamento. As outras tecnologias, aí agora entra as tecnologias. A gente não tinha falado das novas TICs ainda. Estávamos falando de mídia tradicional. As outras tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs que a gente tanto fala, têm sido menos estudadas em termos de poder. Mas ainda assim há teorias já desenvolvidas sobre isso e são agrupadas em 3 vertentes. Então a gente está meio que separando. Nós falamos das mídias tradicionais, agora a gente está falando das novas mídias por meio das novas tecnologias. E aqui aí entra muito forte a questão da internet. Então tem já estudos sobre essas novas formas da mídia se manifestar também. Tem uma teoria bem forte, um grupo de teorias, né, que elas enxergam a tecnologia como mais poderosa do que os próprios seres humanos. Tem um grupo de teorias que veem as tecnologias como menos poderosas do que os seres humanos. E tem um grupo de teorias que veem tanto a tecnologia quanto os seres humanos com a mesma condição de poder. Então essa talvez seja a teoria mais adequada, né, a ideia mais adequada para a gente discutir essa relação. De modo geral, Fortunati, né, a autora, ela utiliza o termo mídia para designar tanto as mídias de massa quanto as TICs. Então isso aqui é importante. Daqui para frente, quando a gente estiver analisando aí o texto da autora, que ela fala de mídia, quando ela está falando de mídia, ela está juntando tudo. Ela está falando tanto as mídias tradicionais quanto as novas mídias. Ela está falando da TV, do rádio, do jornal, da internet, dos aplicativos, dos sites e tudo mais. Apesar disso, ela reconhece que as TICs, né, essas novas tecnologias que a mídia utiliza, elas têm mais potencial para produzir empoderamento no usuário, tendo em vista que com elas é menos difícil passar de receptor de mensagem para produtor. E olha só, isso é muito importante. Então aqui a Fortunati, a autora, que é uma das maiores especialistas nessa área, gente,
ela já diz que ela percebe mais potencial de empoderamento nessas novas mídias do que nas mídias tradicionais. Por quê? Porque na mídia tradicional, na TV, no rádio, no jornal, a gente não tem protagonismo, a gente só recebe as notícias. Nas novas mídias, por meio das novas tecnologias, além de você ser receptor de informação, de comunicação, você também pode produzir, você também pode comunicar. Então essa é a diferença e por isso que a autora destaca que na visão dela, essas novas mídias, por meio dessas novas TICs, né, basicamente a mídia pela internet, ela tem muito mais poder, condição de empoderar as pessoas, porque o controle sobre o que vai ser publicado, mostrado, apresentado, não fica só nas mãos das grandes empresas como era nas mídias mais tradicionais, né, TV, rádio e jornal. Aqui, nessas mídias novas, nessas novas mídias digitais, as pessoas têm muito mais condição de também produzir material e comunicar do que apenas ser receptor. Então esse é um destaque bem importante que a autora faz. Como empoderamento, né, aí o que ela entende por empoderamento? É importante a gente falar um pouquinho desse termo. Ela entende a ideia de dar poder para. Empoderar alguém é dotar alguém de poder. É dar poder para alguém. Em sua lógica, né, na lógica desse conceito de empoderamento, nada ou muito pouco tem a ver com a noção clássica de poder. Então, o empoderamento não tem muito a ver com a ideia de poder que a gente é acostumado a falar. Por exemplo, o poder que tem as mídias, o poder que tem as igrejas, o poder que tem o Estado, o poder que tem as elites, as classes econômicas mais favorecidas. Então, esse empoderamento não tem muita relação, não é a mesma coisa que a ideia de poder que a gente já é acostumado a discutir na sociedade. O conceito de poder refere-se à ideia de poder sobre. Né? Eu tenho poder sobre os outros porque eu tenho muito dinheiro. Já o empoderamento prevê o poder para. Então é uma lógica invertida. Né? Eu vou empoderar, então eu vou dar poder para. Eu estou empoderado, então eu recebi uma condição que me permite desempenhar uma função que antes eu não desempenhava. Então, tem aí uma diferença entre poder e empoderamento que a gente pode ir discutindo, aprimorando, mas não é a mesma coisa. A autora destaca o Estado como grande detentor de poder, então aqui ela faz uma discussão, né, gente, sobre poder e empoderamento. É isso que ela faz aqui nessa parte do texto. Então ela faz uma discussão sobre o Estado, né, destaca o Estado como um grande detentor de poder. O Estado não é a mesma coisa que governo, mas a gente pode entender como o governo. Então, é um grande detentor de poder econômico e social. Ela esclarece que as disputas de poder na sociedade têm relação com classe social e status social. As disputas de poder, gente, na sociedade, elas têm relação com as classes sociais e com o status social também. As classes sociais, o que elas são? Elas resultam da distribuição desigual de poder econômico. Então, a gente tem uma desigualdade social, uma classe rica com muito poder econômico e uma classe gigante, pobre, com pouco poder econômico. E o poder econômico é um dos mais importantes. E o status social resulta de uma distribuição desigual de poder social. Então, a gente tem o poder econômico, mas também tem o poder social, que é esse poder de chegar até as pessoas, de convencer, de apresentar outras visões de mundo e por aí vai. Então, as mídias, principalmente as mídias sociais, as mídias com as tecnologias, elas têm muito mais condição de atingir essa distribuição, né, melhorar essa distribuição de poder social, de status, e não tanto uma distribuição de poder no sentido mais clássico econômico. A noção de empoderamento é bastante recente, tá, gente? Esse termo e essa discussão sobre empoderamento. Nós precisamos empoderar as pessoas negras, as mulheres estão se empoderando, nós precisamos empoderar as camadas populares para que elas busquem os seus direitos. Então, essa ideia de empoderamento usando esse termo, é claro que isso já existiu, né? Mas usando essa terminologia é algo bastante recente na nossa sociedade. Então não tem assim uma discussão tão robusta teórica como tem o conceito de poder. O conceito de poder já é estudado há muito mais tempo do que o conceito de empoderamento.
Empoderar, gente, esse termo, né, empoderar, empoderamento, está ligado com a ideia de contrapoder, de uma resistência ao poder. Ou seja, a capacidade de um ator social para resistir e desafiar as relações de poder que são institucionalizadas. Então, toda a sociedade já tem relações de poder enraizadas, arraigadas, cristalizadas, que demarcam quem tem poder econômico, social e quem não tem. E a ideia do empoderamento é a ideia de criar um contrapoder para tentar resistir e desafiar essas estratégias de controle do poder que já são estruturadas na sociedade há muito tempo e institucionalizadas. Esse processo de empoderamento, de uma pessoa se empoderar, ele tem muito em comum com as noções de capital humano, capital cultural, capital social. Ou seja, a partir do momento, inclusive que por meio da educação, por meio do nosso trabalho, ou de outras iniciativas, uma pessoa ou um grupo amplia o seu capital humano, o seu capital cultural, o seu capital social, essas pessoas se empoderam e conseguem ter alguma possibilidade de disputa de poder real na sociedade. Esses outros poderes que, historicamente, já estão nas mãos de uma parcela muito pequena da população, que são as grandes elites mundiais. O empoderamento lida com a noção de inclusão social daqueles de quem as oportunidades de autossuficiência tenham sido negadas. Então, olha só, a noção de empoderamento tem a ver com inclusão social. Totalmente essa relação. E o empoderamento, gente, ele pode ser compreendido tanto como pessoal, que é uma ideia micro, né, de empoderamento, ou um empoderamento coletivo, macro, que é a ideia do marxismo. Então, dependendo do trabalho que nós docentes realizamos, a gente pode promover um empoderamento pessoal de um sujeito, de uma pessoa que se emancipa e que busca seu espaço social, ou também de um grupo. Nós vamos trabalhar com o empoderamento das mulheres da periferia, nós vamos trabalhar com o empoderamento dos povos indígenas, nós vamos trabalhar com o empoderamento da comunidade LGBTQI+, nós vamos trabalhar com o empoderamento, enfim, né, de algum grupo que por algum motivo não tem acesso ao poder tradicional. Então a gente tem tanto esse empoderamento micro, que é de um sujeito, um indivíduo, como também um empoderamento macro, que se refere a um grupo social, uma parcela da sociedade. E dessa ideia de empoderamento, surge a ideia de que o pessoal é político. E aí entra toda a ideia do feminismo, né? Por isso que eu coloquei aqui a ideia da Mulher Maravilha, mas o empoderamento feminino é uma bandeira, né? Uma marca muito forte dessa noção de empoderamento aí nas últimas décadas. Cabe ressaltar, gente, que a pessoa que empodera tem mais poder do que o empoderado. Portanto, também existe aí entre eles uma relação de poder. Se empoderar é dar poder para, então, se eu estou tentando empoderar alguém, isso já significa que eu, de alguma forma, tenho mais poder do que aquela pessoa, em algum aspecto. Então, é só para a gente pensar como isso não é tão simples assim como parece. Porque a partir do momento que alguém empodera alguém, já tem aí uma diferença de poder. O empoderamento pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente. Uma pessoa pode entender que ela está em busca desse empoderamento, ou isso pode acontecer sem que ela perceba e de repente ela esteja empoderada e lutando por coisas que antes ela não lutava. A disposição de recursos está diretamente ligada às condições de empoderamento, como praticamente tudo na nossa vida. E, gente, olha só, o empoderamento ele não é assim, como todo bom conceito, ele é contraditório. Ele tem contradições. E a gente entende que ele é contraditório ao se pensar que o poder é adquirido, não dado. Então, se eu estou, é possível eu dar poder para alguém? Não é necessário que a pessoa adquira esse poder? Então, aqui é só para a gente pensar também como ele não é um conceito assim com uma unanimidade e que não tenha contradições. Muito pelo contrário. Aí aqui, gente, é uma descoberta das mais lindas que eu fiz quando estudei esse tema, é que a autora disse para nós que parece que o primeiro autor a usar esse termo, empoderamento, foi o Paulo Freire em 1973, que viu na educação a alavanca para liberar o oprimido, ou seja, empoderar. Então, olha só, a Fortunati
uma das principais pesquisadoras sobre a relação entre mídia, poder e empoderamento no mundo, que é uma italiana. Ela cita Paulo Freire como o pioneiro no levantamento deste termo, empoderamento. E é algo que, quando eu li pela primeira vez o trabalho do Fortunati, faz acho que uns 2 ou 3 anos, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com isso. A educação, gente, nosso trabalho, né? Onde ficamos nós, docentes, isso tudo. Nessa discussão entre mídia, poder e empoderamento, que é uma discussão muito pertinente e muito importante para a nossa disciplina. A educação é um dos terrenos mais férteis para o empoderamento dos jovens. Se tem um local que é possível promover esse empoderamento, é a escola. A educação, né? A educação na escola ou não escolar. Mas vejam bem, não significa que a educação empodere os jovens sempre e o tempo todo. Às vezes, dependendo do tipo de educação que é fornecido, é uma educação que só reproduz a mesma lógica já existente. Aqui a autora está dizendo que a educação é um terreno fértil para a promoção desse empoderamento dos jovens. Não que esse empoderamento sempre aconteça. A gente sabe muito bem que a escola às vezes é muito tradicional, que a escola se agarra a padrões hierárquicos, a questões muito antigas e reproduz mesmo a desigualdade. A escola muitas vezes reproduz a desigualdade que existe na sociedade. E nós, professores, muitas vezes vamos reproduzindo isso e não damos conta. Então, a educação tem um potencial muito grande para promover o empoderamento do jovem, mas não significa que ela faça isso sempre. Ela precisa ter essa intencionalidade. E ela, assim como a mídia, a educação, assim como a mídia, e juntamente também com as mídias, pode ser usada apenas para exercer o poder ou ser apropriada para o empoderamento de quem não detém as diversas esferas de poder na sociedade. Olha que interessante, aqui a autora faz um paralelo entre a mídia e a educação. E ela diz que as duas, juntas ou não, ou separadas, cada uma delas, tanto a mídia quanto a educação, têm condições de, ou elas optam por apenas exercer o poder que elas têm, porque a escola tem um poder muito grande e a mídia tem um poder muito grande, ou elas podem avançar. Além de apenas exercer o poder que elas têm, elas podem contribuir para esse empoderamento de quem não detém controle sobre as esferas de poder da sociedade. Então a mídia, ela pode ser uma mídia que apenas manipula, ou ela pode ser uma mídia que empodera. A escola, ela pode ser uma escola que apenas reproduz as desigualdades sociais, ou ela pode ser uma escola que empodera. Então, tanto mídia quanto escola podem empoderar ou podem apenas reproduzir o que já existe. É também preciso haver atenção, gente, com a sensação de empoderamento que as TICs nos dão. Que é quando a gente fica, né, que nós somos usuários, apenas transmitindo conteúdo, controlando máquinas. A obediência das máquinas tem um efeito inebriante. Então, aqui a autora faz um destaque. Às vezes a pessoa domina todas as tecnologias e não reflete sobre nada daquilo. Outro dia eu ouvi uma frase de uma professora que ela achava que ela deveria dar aula de tecnologias lá numa instituição, porque ela era a professora que mais entendia de tecnologia e que usava as tecnologias mais avançadas. Aí eu comecei a observá-la e conversar com ela, e ela era uma usuária de tecnologia. Um simples usuário de tecnologia, muitas vezes não tem crítica, não tem reflexão, e apenas reproduz o que é trazido para ela. Você promover empoderamento por meio das tecnologias é outra história. Então, muitas pessoas, mesmo pessoas, né, como professoras engajadas no mundo das tecnologias, não percebem o quanto isso é possível e o quanto isso é importante. De qualquer modo, é claro que a gente sempre tem que lembrar que a mídia, gente, é uma janela para o mundo. Por fim, a Fortunati, né, a autora que nós estamos estudando aqui, ela vê como evidente que as novas mídias trazem mais possibilidade de empoderamento do que as mídias tradicionais. Então ela tinha apontado isso lá no começo do texto e ela vem reforçar aqui. E isso é muito importante que nós tenhamos clareza. Nós temos as mídias tradicionais e temos as novas mídias por meio das novas tecnologias. Essas mídias digitais. E a autora vem nos dizer que as mídias digitais trazem mais possibilidade de empoderamento das pessoas, individuais ou coletivas, do que as mídias tradicionais. Então as novas mídias digitais têm mais condição de empoderamento. Desde que seja realizado um trabalho intencional para isso, obviamente. Não basta você ser uma excelente usuária, um excelente usuário, eu sei, eu tenho a melhor
melhores celulares, melhores programas, as tecnologias mais avançadas, mas eu só utilizo aquilo, eu sou só um usuário. Eu não produzo, eu não penso, eu não critico, eu não sou reflexivo, eu não utilizo aquilo para empoderar os outros, para levar um conhecimento diferenciado, para promover resistência às esferas controladoras de poder na sociedade. Então, se eu não faço tudo isso, eu sou apenas um usuário, um bom usuário de tecnologia, mas não uma pessoa empoderada por meio das tecnologias. E aqui quem traz a problematização é essa pessoa que vos fala, por isso eu coloquei a minha foto ali, porque até agora nós estávamos falando das questões da Fortunati, da autora do livro. Agora, quem faz essa provocação que eu vou trazer agora sou eu mesmo, o professor Juliano. Gente, se as mídias digitais, né, essas novas mídias digitais alternativas, podem empoderar as pessoas, ótimo, a gente já entendeu que elas podem. Será que elas também não estão empoderando qualquer um? Eu adoraria fazer essa reflexão para vocês lá na sala de aula, mas eu faço aqui para vocês já irem pensando. Nesse caso, talvez o termo empoderamento não se aplique, mas poderíamos falar de legitimação. Será que essas mídias não estão legitimando qualquer um? Ou seja, será que estas novas mídias não estão possibilitando a legitimação de discurso de ódio, de preconceito, de racismo e de ofensas de toda ordem? Essa é uma problematização muito importante, sabe por quê? A gente tem visto muito isso. Olha só que interessante. Uma pessoa, um jovem de periferia, um jovem de qualquer região, não precisa ser de periferia, ele tem acesso às mídias, ele tem um canal no YouTube, ele tem um blog, ele tem páginas nas redes sociais, e ele é um jovem que luta pela melhoria das condições sociais da sua população, é uma pessoa engajada, uma pessoa que se empodera por meio das mídias e que tem então aí um valor muito positivo de empoderamento. E ao mesmo tempo, a gente pode ter um jovem na mesma idade que mora em um determinado local que tem uma visão de mundo preconceituosa, racista, machista, homofóbica, e que também tem um blog, e que também tem um canal, e que também tem seguidores, e que também tem redes sociais, e que tem espaço para disseminar discurso de ódio, para promover conflito, para promover violência e por aí vai. Então, olha como é importante a gente pensar sobre isso. A mesma mídia social que empodera pessoas para a emancipação social é a mesma mídia social que legitima o discurso de ódio. Na mídia tradicional, gente, lá na TV, no rádio, no jornal, a gente não tem tanta possibilidade de nós, cidadãos comuns, estarmos lá participando. Porém, aquelas pessoas que defendem, que fazem essa defesa de discurso de ódio, de preconceito, elas também não têm tanto acesso lá. Por quê? Porque as mídias tradicionais, elas já são muito mais controladas, tem muito controle sobre o que passa na TV, sobre o que passa no rádio, sobre o que passa no jornal. Claro que também tem lá empoderamento e também tem lá coisas negativas, mas tem muito controle. As novas mídias sociais, gente, o YouTube, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, todas as redes sociais, todas as mídias sociais, os sites, os blogs, as páginas, eles têm muito menos controle. Então, isso permite com que as pessoas utilizem, se expressem e se empoderem, mas também permite que grupos preconceituosos, grupos que pregam a violência, grupos que pregam racismo, grupos supremacistas brancos, grupos homofóbicos, tudo que é de ruim que a gente encontra ainda na sociedade, essas pessoas também usam essas mídias digitais para o seu empoderamento. Então é uma faca de dois gumes, como a gente costuma dizer. E esse é um problema do nosso tempo, nós vamos lidar com isso na escola, por isso precisamos estudar muito fortemente essa temática. O professor que não está atento a isso é um professor que já está defasado. E vocês, como futuras professoras, não podem ingressar defasadas. Ser uma pessoa defasada no que se refere às tecnologias é isso. É não ter noção desse impacto. Não é porque você não sabe usar tão bem tal aplicativo, ou porque você nunca publicou um vídeo, nunca editou. Isso você senta ali do lado de uma pessoa que sabe, ela te ensina em 2 toques. Você pega um tutorial na internet e aprende. O difícil é ser uma pessoa que enxerga a realidade e se posiciona criticamente em relação a ela. Isso é difícil. E isso é que faz diferença entre um professor e um professor com P maiúsculo. Essa é a diferença. Então é nesse sentido que a gente precisa caminhar. E era isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Claro que já era para vocês terem feito a leitura da resenha, mas se vocês não fizeram,
façam agora para entender tudo que foi colocado aqui. E em caso de dúvidas, por favor, me procure. Um forte abraço, fiquem bem, uma boa semana e até mais.